Isad, eu queria que você começasse contando um pouquinho pra gente quais que são as estratégias de controle da buva, né? Você falou que antes de fazer o plantio é necessário você garantir primeiro que você não tem essa planta daninha ali. E depois, quais que são os próximos passos? Bom, o princípio básico da buva é impedir que ela se estabeleça na área. Ela não é uma planta que vai germinar dentro da cultura da soja. O maior problema dela é antes da cultura, ou seja, naqueles momentos onde nós não temos uma cultura plantada. Então, quais são as estratégias? Naquelas regiões onde tem maior ocorrência de precipitação, é possível estabelecer uma cobertura antes do estabelecimento da soja. Isso é muito comum no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, e nessas regiões. Se nós formos mais para a região centro-oeste, é um pouco mais difícil. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer um bom controle das plantas daninhas nesse período, né, usando estratégias químicas associadas com outras estratégias, por exemplo, de não deixar ela produzir semente, não deixar ela aumentar muito a sua população nessas áreas, para quando for estabelecer a soja, estabelecer livre da presença delas. Então o que a gente recomenda? Em tendo plantas dessas espécies na área, fazer uma dessecação, ou seja, utilizar herbicidas para controlar esta planta e estabelecer a cultura sem a presença dela. Após o estabelecimento da soja, como eu coloquei antes, a germinação ela é muito reduzida, vem muito poucas plantas. Agora, depois da colheita da soja, ou mesmo da colheita depois do milho, eu tenho que começar a cuidar para ela não se estabelecer novamente. Então, quanto mais proteção do solo eu deixar nessa área, menor vai ser a incidência dessa espécie. E qual que é o estrago que uma planta pode causar? A presença de uma planta de buva ela causa redução significativa na produtividade. Para a gente ter uma ideia, os trabalhos que nós conduzimos mostram que uma planta por metro quadrado pode reduzir de 4 a 12% a produtividade. Então olha o impacto que isso pode causar. Se eu pegar uma produtividade de 4.000 quilos por hectare e perder 10%, dá 400 quilos de grãos que eu deixo de comercializar, deixo de trazer como receita para a minha propriedade. E como que está a resistência a essa planta daninha hoje? Os produtores estão conseguindo controlar com produto químico ou é difícil? Quais são os princípios ativos que estão em uso, mas não têm uma eficácia tão grande? Se nós pegarmos hoje, o grande problema da buva é controle com produtos à base de glifosato, única e exclusivamente, por causa da resistência dessa espécie a esse herbicida. No caso dessas condições, a gente tem que trabalhar com herbicidas diferentes, combinar herbicidas. Né? Temos herbicidas à base de auxinas que podem ser trabalhados juntos com o glifosato, temos herbicidas ALS que podem ser trabalhados em pré-emergência da soja, temos herbicidas protóxicos, que é outra mecanização que também pode ser trabalhado, ou seja, não é com um herbicida só, é com a combinação de mecanismos de ação diferentes que eu consigo controlar essas plantas que hoje são de extrema dificuldade de controle.